Chegou a ter alguma coisa assim que foi o cúmulo assim que você aprontou, que aconteceu com você nesse mundo todo aí, cara? Ou, pô, até então você estava só na cerveja, pelo que você tá me falando? Sim. Ou daí, como que entra, quando que entra outras drogas? Fala mais. Comecei a sair com outra galera. E essa galera, logo na segunda saída, já me chamou num lugar lá no carro. Chegou lá, falou assim, olha aí, Carol, tá todo mundo usando, for lá, carreirinha de cocaína e tal. Tá todo mundo usando, pega nota aqui de dinheiro e tal, né? E eu falei, cara, eu sou aquele cara que fazia leitura na igreja, na missa. Você não lembra? Aí você acabou indo pra carreira. Exatamente. Então, daí o que aconteceu? Ali naquele momento eu falei, a primeira vez eu neguei. E aí foi ali a terceira, quarto convite eu acabei usando. E aí, enfim, fui pra cocaína, né? Aí quando eu me dei conta, eu já tava cheirando pra ir fazer a leitura na igreja, por exemplo. E aí, gente boa, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Fora da Curva. Eu tô muito contente em falar com vocês. Já quero te avisar, deixa o like, deixa o comentário, assina o canal. Se você tá ouvindo ou vendo pelo Spotify, não deixa de compartilhar com mais pessoas. Aqui a missão é clara, é trazer pessoas que fazem o que a maioria não faz, por isso tem o resultado que a maioria não tem. Eu acredito que cada família tem alguém que é um ponto fora da curva, que é alguém que carrega em si a possibilidade de mudança da própria geração, da família, de todo mundo. Eu quero dizer para você que talvez você que está assistindo seja esse ponto fora da curva, e eu trouxe mais um fora da curva para conversar com a gente aqui, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. E o tema é muito simples. Quero começar perguntando para você: é possível livrar-se dos vícios? É possível viver uma vida longe das coisas que nos fazem mal? Nós vamos descobrir isso hoje. Estou aqui com o Diego, grande amigo, cliente, parceiro de negócio. Cara, obrigado por ter vindo, viu? Já começa apertando sua mão aqui e dizendo que é uma honra ter você aqui, viu, meu irmão? Seja bem-vindo. Amém, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Estar aqui no podcast que eu sempre estou acompanhando de perto nas lives das manhãs aí com o Jefferson, né? Massa. E sempre vibrando muito, né, com o sucesso dele, né, com o tanto de gente que ele alcança, com o tanto que ele toca, né, a mim mesmo ali me ajudando, né, nas manhãs e tudo mais. É uma alegria estar aqui hoje podendo partilhar um pouquinho desse tema aí que é tão Você importante. É sempre bem-vindo e eu tenho certeza que o nosso papo hoje vai ajudar muita gente. Eu quero agradecer LM Vieira, nosso parceiro que contribui para a vida das pessoas através de lembranças, de presentes. Dá uma olhada na minha caneca, eu sempre mostro ela, olha que top. Ó. E agradecer também o estúdio que nos recebe aqui, o Tony Music, que tem essa estrutura de alto nível. Você que é produtor de conteúdo, você que quer expandir o teu negócio através das redes sociais, aqui tem, eu não vou dizer que tem tudo que você precisa, tem mais do que você precisa. Você tem opções para ter um alto nível de entrega, como nós estamos fazendo aqui e muito mais. E, meu irmão, eu vou te dar um presente, já para começar. Por favor, abra, em nome do LM Vieira, nosso parceiro aí, entendeu? Representante Caricanecas. Olha que legal, hein? Que Olha legal. aí, dá uma olhada, Vamos ver. dá uma olhada. Nossa, rapaz, olha aí, e já brilha já essa aí. Olha que bonita, ó. Olha aí. Brilha, só ao vivo que brilha mais a careca mesmo, né? Mas olha, aqui tá um brilho bonito, hein? E se você quer uma Muito caneca obrigado, dessa, deixa comentário aí no onde você tiver aí, ou procura lá no Instagram, Jefferson de Lima, e você pode ter uma caneca personalizada fora da curva. Nossa equipe te atende lá. Top, muito obrigado, hein? Mano, vamos conversar, cara. É o seguinte, velho. Você teve essa passagem por vícios e tudo mais. Você hoje é pai de família, você é empresário, você faz um monte de coisa, mas eu não vou ficar eu falando. Eu quero que você fale. Quem é esse Diego que tá aqui na minha frente hoje, em 2023? Legal, 2023 muita coisa já se passou, né? Hoje aí já tô completando aí, são 13 anos, né, de sobriedade, que a gente fala, são 13 anos de um novo Diego, né? Caramba. De um Diego livre dos vícios, né? A gente fala vícios aqui, eu falo assim que não é que eu não tenho nenhum vício, né? Não é que a gente não tenha nenhum vício, mas os vícios que eram pesados, né? O vício da droga, né? Esse vício, ele foi assim, vamos dizer que foi ficando de lado, foi ficando eliminado. Eu nunca posso descuidar dele, isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Mas hoje, graças a Deus, sou uma pessoa que
consigo, de certa forma, estar à frente de alguns projetos e as pessoas gostam de estar junto, né? Então, quando a gente tem uma pessoa, aquela pessoa que você tá no meio, aquela pessoa, parece que quando chega, vem uma nuvem negra perto, né? Então a gente fala, pô, essa pessoa é complicado estar próximo dela. E hoje, graças a Deus, onde a gente está, né? A gente tem um ambiente gostoso, um ambiente agradável, as pessoas gostam. Mas também foi necessário uma mudança de muitos ambientes, né? Para que a gente conseguisse chegar até aqui. Então hoje, graças a Deus, eu tive na vida aí muitas dificuldades no meio desse caminho, desses 13 anos, teve muita coisa que na hora a gente não entende, né? Eu acho que na hora ninguém entende quando tá passando por uma tribulação, uma coisa assim, você fala, meu, por que isso comigo, né? Eu resolvi mudar e agora, né? Mas hoje, eu olhando pra trás, todos aqueles caminhos, Tudo aquelas fez pequenas sentido. coisas fez sentido. 10 anos de casado? 10 anos de casado, vai fazer 14, vamos fazer a conta aqui, né, pra não perder, né? Senão eu já vou apanhar da esposa, né, ao vai vivo, assistir. né? Não, mas são 9 anos de casados, né? Vamos fazer 10 ano que vem. 9 anos de casados e estamos aí na luta, agora coordenando o grupo de casais do Caminho da Fraternidade. Caramba, velho. Né, para tentar dar o testemunho, né, de casal que busca viver conforme Deus pede, né? Sim. Então a gente busca viver o caminho correto, busca viver a vida de oração, busca dar o exemplo para a filha, né? A filha tá aí com 3 anos, vai fazer 4 anos agora. Como é que é o nome dela? Natália. Natália, 3 anos. Quando ela vê eu falando no microfone, ela fala, o papai tá cantando, ela fala. O papai tá cantando, tá bom. Toda vez ela fala que o papai tá cantando. Meu irmão, volta lá, cara. O que te fez ir pra esse mundo? O que faz uma pessoa cair num vício de droga exatamente? Porque, assim, tem muitas teorias. Não, é os pais, ou é as más companhias, isso, é aquilo, é o vazio. Ok, mas você é alguém que saiu, que caiu nisso, saiu disso, ajuda pessoas nisso. O que leva uma pessoa a entrar nesse mundo? Quais são os fatores? Eu acho que, assim, tem várias coisas e várias pessoas que se... colocam culpa em alguma coisa em alguém, né? Existe, porque eu moro num lugar, na favela e não sei o quê, então eu vou usar droga, né? Tem gente que fala que é por causa disso. Tem gente que fala, é porque é culpa do meu pai que me batia, ele bebia e eu também vou beber, né? Mas assim, existem várias coisas que talvez levaram, vamos dizer assim. Primeira coisa, minha vozinha, falecida já, né? Ela falava assim pra mim quando eu era bem pequeno. Ela falava assim, pode tomar uma cervejinha, Tcheco, não tem problema. Ela falava assim, né? Então ela com seus 90 e poucos anos ainda falava isso pra mim. Certo. Ela bebia cerveja sem álcool, porque ela já não podia beber mais com álcool, né? Mas ela achava que tava bebendo com álcool, né? Com Alzheimer, não conseguia saber. Mas no auge da sua idade, ela ainda falava isso pra mim. Ela falava assim, pode beber uma cervejinha, não tem problema. Então... Desde pequeno eu vivi com os meus tios alcoólatras, né? Com os tios bêbados, vamos dizer assim. Bebia um copinho e já tava, sabe, falando com os cachorros, falando... Você cresceu nesse ambiente, então. E assim, mas, em contrapartida, eu tinha uma mãe que nos levava sempre na igreja. Eu tinha um tio que me incentivava a estar lá fazendo... oratória, estar lá na frente do público, a estar fazendo leitura lá na igreja. Então, mesmo com medo, tremendo, errando, eu ia lá e fazia. Então, eu tinha esse ambiente, né, que tentava me levar, me ajudar para estar lá na igreja, estar participando, fazendo coisas boas. Então, você estava em dois, praticamente, ambientes antagônicos ali. Você tinha a mãe que levava para a igreja, o tio que incentivava, mas, por outro lado, você também era exposto aos outros tios, bebendo e tudo mais. Exatamente. Então, tinha esse ambiente da família aqui. Festinha de família, caipirinha, cervejinha e assim por diante. Então, com 10 anos de idade, eu já tomei um porre já, né? Caramba, com 10 anos, com cara? Com 10 anos, eu peguei uma raminha de mandioca e fiz de conta que era uma moto e o combustível era a caipirinha que tava na mesa do churrasco dos vizinhos. Caramba, sério? Ixi, o vizinho caiu no banheiro, bateu a cabeça e eu também fui tomar banho bêbado. Com 10 anos já tava assim. Então, com 13 anos de idade, essa bebida foi começando a se tornar mais presente. Com 13 anos de idade... né, os antigos aí vão lembrar do Palace Club, né, o baile da cerveja no Palace Club. Eu entrei com 13 anos falando que tinha 18, né, o cara, você não tem 18. Eu tenho 18 sim. Né, você não tem 18. Tenho 18 sim. Entrei no Palace Club, no baile da cerveja, e você pegava a cerveja a noite inteira, então eu pegava 2 copos de cerveja pra tomar, então eu bebia muito já com 13 anos de idade. E, ou seja, isso foi se intensificando cada vez mais. E
não existia uma coisa assim, digamos assim, nossa, não faz isso que isso vai fazer mal, né? Existia aquilo assim, estamos na festa, estamos tomando cerveja com a família e tá tudo bem, né? Então, o ambiente, sim, ele pode ajudar, mas como você mesmo disse, existiam os dois ambientes. Eu poderia escolher entre beber ou não beber. Existia uma parte da família que estava, apesar de também beber, mas beber menos, estava indo para a igreja, participando e tudo mais, mas existia outro que realmente gostava de beber, bebia, se fosse possível, todo dia, e que também estava levando para esse caminho da bebida. Mas a bebida está em todo lugar, não tem problema, né, Diego? Né? Não tem problema tomar uma cervejinha, né, como dizia a avó. Mas qual que é o problema? Os meus outros tios já tinham essa predisposição, né, da bebida. O meu pai também, vamos dizer, já teria essa predisposição. Deixa eu te fazer uma pergunta. As referências masculinas eram mais pro álcool e pros vícios. Exato. Então, ser homem na tua infância significava beber. Beber. Homem era isso, era reserva mental, que a gente fala, né? Exatamente. A crença era que homem faz isso. Exatamente. E você, então, com 10 já tomou um porre, com 13 já foi pro Palace, já falou que tinha 18. O cara sabia que você não tinha, mas você tinha tanta autoconfiança que entrou. Entrei. Cara, e daí pra frente? O que mais que você foi... Então, assim, daí o que acontece, né? A gente entra naquele grupinho da galera, vai se juntando, aquela galera que bebe, ou seja, se eu tô com a galera que bebe, eu tô bem, né? Eu tô bem. Então, é o pertencimento. A palavra que eu uso nos retiros, né? Eu falo sobre pertencimento, quando a gente vai falar sobre esse tema, né? Então, o que é o pertencimento? Eu quero participar desse grupo que bebe muito. Como é que esses caras conseguem beber tanto? Eu quero chegar no nível deles. Né? Então beber é bom, beber é poder, né? Você bebe e você tem coragem de chegar nas meninas, você bebe e você fica mais desinibido pra, né, chegar na galera que você não tem tanta coragem. E o pertencimento faz a gente chegar nessa galera. E aí comecei a namorar e tal, uma menina. E assim, a gente ficou muito tempo juntos, vamos dizer assim. Foram 4 anos mais ou menos, né? E nesse tempo, a galera que nós vivíamos tinha que ter cachaça em todas as saídas, em todos os lugares tinha que ter bebida. E o que acontece? Então, quando isso foi passando o tempo, foi acontecendo, cada vez bebendo mais e mais e mais, eu saí daqui de Cascavel, fui um tempo para Curitiba, né? Eu fui para servir a pátria, né? Fui servir a pátria. É verdade, cara, você foi militar também, Isso, fui para aeronáutica lá em Curitiba, no Sindacta. E quando eu fui pra lá, parece que o tempo parou pra mim. Então parece que eu senti assim que, cara, minha galera, eu preciso recuperar o tempo perdido. Então eu fiquei 6 meses lá. Quando eu voltei pra cá, né, meu Deus do céu, parecia que eu precisava beber os 6 meses que eu não bebi. Caramba. E aí eu saía todo dia, eu deixava ela na casa e saía pra beber mais. E daí saía e acabava acontecendo o quê? Acabei traindo ela. Traí uma vez. Né? Eu tava muito bêbado, e perdão, e não sei o que e tal. Aí não vai acontecer de novo. E aí a bebida pegava e consumia de novo, e aí a galera fazia também, a galera tá traindo, não sei o quê. Então tá pegando as meninas e tal. Então pra mim pertencer no grupo da galera que pega as meninas, eu também tenho que pegar as meninas. Pertencimento de novo. De novo. E aí eu ia lá e traí ela de novo. Ela descobriu de novo, e ela me perdoou de novo, porque a gente tava muito tempo junto, e fica aquele negócio assim, mas... eu amo ele, eu tô tanto tempo com ele. E aquele negócio, aquela prisão, vamos dizer assim, né? E aí eu traí de novo, né? E bebendo cada vez mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, então, era ousado desde criança. Ousado. O que mais que você tinha de virtude desde criança que acabou te levando para esse mundo das drogas, mas eram virtudes. A ousadia é uma virtude. O querer pertencer, embora a gente entende que a falta de pertencimento é que os pais não proporcionavam pertencimento de alguma forma. Às vezes eles davam, como todos os pais dão o melhor deles, mas você não sentia. Às vezes nem é tanto a culpa deles, mas é o que você sentia. Eu preciso fazer parte de uma tribo maior, uma tribo diferente. Beleza, mas cara, alegre, comunicador, o que mais você tinha de virtudes desde dessa fase aí? Eu acho que a facilidade em socialização, né? Socializar muito fácil.
eu acho que eu conseguia sempre estar apaziguando tudo. Eu era apaziguador da galera. Entendi. Né? Aquele cara que, vamos, paz e amor, paz e amor. Eu conseguia apaziguar todas as coisas. Então você tinha uma presença boa no meio deles. Exatamente. Os caras gostavam de você. Gostavam de estar comigo, né? Então eu era o influentão da galera. Sempre tava falando e no meio do povo, sempre tava lá tagarelando, né? Então o povo gostava, né? E achava divertido estar junto. Pra ver como é que é, né, Diego? Desculpa cortar essa parte, mas quando falta alguma coisa aqui dentro do coração, no teu caso era sentir pertencente, até os nossos talentos continuam sendo talentos, mas eles podem ser prejudiciais, né? Pode ser prejudicial. Podem ser usados pro mal, né? E nesse caso, assim, é o que eu vejo, né? Eu vejo que eu acabei influenciando pessoas para ir para esse mundo também. Para esse mundo das drogas, né? Então, pro mundo da bebida, pro mundo da droga. Cara, chegou a ter alguma coisa, assim, que foi o cúmulo, assim, que você aprontou, que aconteceu com você nesse mundo todo aí, cara? Ou, pô, até então você estava só na cerveja, pelo que você tá me falando? Sim. Ou daí, quando que entra outras drogas? Como é que fala mais? Isso. É assim, e aí esse relacionamento terminou. Por quê? Porque ela estava ali, mas ela não estava mais. Porque ela não conseguia confiar mais em mim. Já era a terceira traição. E aí, ela terminou, né? E aí terminou e eu, não, pelo amor de Deus, não vai acontecer de novo. Mesma história. Mas o que acontece? O problema do influente, né? A pessoa que é muito influente, ela não quer magoar ninguém. Mas ela acaba magoando. Uhum. E aí ela não quer magoar, então eu vou continuar com ela pra não magoar, mas eu magoei ela. E aí, então, o que aconteceu? Ela terminou, e quando ela terminou, o cara tá na bebida, o cara fala, eu vou beber pra esquecer meus problemas, né? Só que tinha um problema aí. Eu não podia mais beber com a galerinha que a gente tava junto, porque a galerinha tava com ela. Ela tava junto, se eu tivesse lá, eu ia ver ela. Você perdeu tua galera por causa dela daí? Exatamente. Então, se eu tivesse lá, eu ia lembrar dela, ia dar saudade, ia querer conversar, ia querer voltar. E aí, o que você fez? Arrumou outra galera. Eu quis pertencer a outra galera. De novo a sede do pertencimento. Pertencimento. Então, ou seja, vamos pertencer a outra galera. Aí comecei a sair com outra galera. E essa galera, logo na segunda saída, já me chamou num lugar lá no carro, falou assim, cara, vai lá no carro, vamos lá. Chegou lá, falou assim, olha aí, cara, ó, tá todo mundo usando, for lá, carreirinha de cocaína e tal, tá todo mundo usando, pega a nota aqui de dinheiro e tal, né? E eu falei, cara, eu sou aquele cara que fazia leitura na igreja, na missa. Você não lembra? É meio que assim que eu não falava pra eles, né? Mas na tua cabeça? Na minha cabeça, cara, você tá me confundindo, né? De onde que eu vou usar droga, né? Mas tava bebendo que nem um louco, mas de onde que eu vou usar droga, né? Isso aí é um detalhe interessante, né? A consciência de quem tá nesse tipo de vida é desse tamaninho, né? Porque você, mesmo tendo problemas já por estar bebendo pra caramba, fazendo o horror aí, né? Você ainda não se sentia... Não. Olha que interessante isso, não? Exatamente. Então, às vezes, o que nos separa de uma vida melhor é o tamanho da nossa consciência. Nós não conseguimos olhar. Às vezes, nós não conseguimos ver o próprio erro. Perfeito. E daí, mas eu... Os caras, se você falasse pros caras assim, ó, eles iam falar, claro, você. Eu acho estranho você não oferecer pra nós, né? Caramba, então a consciência era pequenininha. Era pequenininha. Mas aí você topou. E aí? Exatamente. Então, mesmo estando bebendo todo dia, pra sair de casa tinha que ter bebida. Qualquer lugar que tivesse, qualquer convívio, era voltado na bebida. Então o salário era bebida, basicamente. E as contas que se lascam. E você não ganhava mal, né? Exatamente. Para aquele momento, na aeronáutica, o salário era muito, muito superior ao que eu recebia aqui quando eu trabalhava na Descolândia ainda, né? Trabalhava na Descolândia. Trabalhava na Descolândia, hein? Exato, vocês têm, rapaz. Tem idade, hein, rapaz? Tá, mas então quer dizer o quê? Você tinha consciência desse tamanho, mas você conseguia trabalhar. Conseguia trabalhar. E aí, trabalhava bem? Quando Trabalhava tinha que tirar bem. serviço, você se dava bem? Você fazia... Como é que era isso aí? Conseguia. Inclusive, às vezes, né? É até feio falar, né? Mas às vezes lá no quartel, pegava uns horários de intervalo e bebia lá também. Caramba. Você Então, era do assim, NPR? Não, é lá de Catanduvas, né? O quartel que a gente servia. Então, às vezes, erroneamente fazia isso, sabe? Aham. De estar bebendo, assim, e, pô, você tá no serviço, tá no quartel, você não pode, né? Então, às vezes, tava lá no horário de intervalo, não, eu vou trabalhar só amanhã, né? Então, e isso é, assim, uma coisa que, querendo ou não, na hora a gente não percebe, mas que você já tá tão escravo que você, até pra ir trabalhar, você tem que levar alguma coisa pra se curar. Aí você acabou indo pra carreira. Exatamente. Então, daí o que aconteceu? Ali naquele momento eu falei, a primeira vez eu neguei, né? Tá. Eu falei, não, cara, eu não faço isso não.
Mas tá todo mundo fazendo. Não. E beleza. Mas eu continuei saindo com aquela galerinha. E aí todo mundo tava indo pro carro pra cheirar. E eles chamaram de novo, não, a tua tá pronta lá. E eu, não, cara, você parece que não me conhece, rapaz. Sou um menino da igreja, né? rapaz. Não. Mas aí já dá aquela olhadinha de canto, assim, sabe? Você já fica meio curioso, né? Aí pertencimento vai falando cada vez mais alto. E tá todo mundo usando, só você não vai usar? Só Como você não? assim você não? E aí foi ali a terceira, quarto convite eu acabei usando. E aí os caras, não, cara, você vai cheirar, você pode beber a noite inteira, você vara noites e noites e não vai sentir mais nada da bebida, então você vai poder beber tudo. Eu falei, agora tá explicado porque esses caras bebem tanto, né? Achei o segredo pra pertencer ao grupo dos que bebem muito. Exatamente. E aí, enfim, fui pra cocaína, né? E eu fiquei ali, foram uns 3 anos intensos, assim, sabe? De cocaína. Porque no começo, quando a gente usa droga, é assim, como que foi o combinado? O combinado foi, cara, eu vou usar só no sábado, porque domingo eu me recupero, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Só que daí, no sábado já não começou a ser suficiente depois de um tempo, sabe? Uma semana, um mês... Aí depois, não, mas acho que na sexta e no sábado não tem problema, cara. Acho que, né, sexta a gente recupera, né? Eu aguento. Não, eu paro quando eu quero. Isso aqui eu controlo isso. Sexta, sábado, domingo, aí o feriado, aí a quarta-feira. Aí quando eu me dei conta, eu já tava cheirando pra ir fazer a leitura na igreja, por exemplo. Caramba! Você ia fazer leitura na igreja, como é que diz? Cheirado? Cheirado. É sério isso, cara? É sério. Eu não sabia dessa. É sério, cara. Domingo de manhã, né? Não é o pessoal lá que canta a musiquinha, né? Domingo de manhã, né? Domingo de manhã eu tava com o zóio estralado na igreja fazendo leitura. Por quê? Porque eu tinha ficado já a sexta e o sábado virado, às vezes. E eu tinha que cheirar, porque pra mim, na minha consciência, a escravidão começa a se tornar tanta que pra mim conseguir fazer a leitura, pra eu chegar lá e conseguir fazer aquela leitura, cara, eu preciso. Então eu ia no banheiro de casa, lá de trás de casa, cheirava pra ir fazer a leitura. Então, ou seja, pra ir trabalhar, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que parar, fazer uma carreirinha e cheirar. Então, pra eu sair, dançar, pegar as meninas. Hoje eu vou sair pra pegar as meninas. A escravidão, ela chega a tal ponto, em determinado momento ali, que a gente fala assim, não, eu vou ir atrás das... Hoje eu quero pegar umas 3 meninas hoje. Aí você sai com a droga no bolso, aí acabou a droga. Agora, a pergunta é bem simples, né? Você acha que eu ia atrás de quem? Da droga ou das meninas? Da droga. Por quê? Porque como é que eu vou chegar nas meninas se eu não tenho droga? Eu não vou conseguir. Caramba. Então, ou seja, a droga, ela escraviza de uma forma que ela deixa a pessoa totalmente incapacitada. Porque a pessoa se sente tão incapacitada que ela fala assim... Aquele poder que né? O poder que faz todo o trabalho na mente, né? Tem até uma pregação que a gente fala sobre o que faz no cérebro, né? Porque existe, claro, vou falar de forma bem grossa aqui, né? Mas falando assim dos vícios, né? Por que a droga, ela vicia tanto, né? Porque existe o nosso sistema nervoso central, você talvez vai saber até mais avançado que eu, mas nosso sistema nervoso central, ele vai captando as informações, as transmissões que são feitas, as transmissões químicas, que são os neurotransmissores, dopamina, serotonina e toda noradrenalina, todos esses componentes. O que acontece? Então, quando a mulher, por exemplo, ela está de TPM, se você dá um chocolatinho para ela, geralmente ela calma, né? Claro, você tem que dar de longe, né? Joga com uma vara de pescar, né? Joga de longe uma vara de pescar, um chocolatinho. Às vezes ela tá latindo de bravo. Você joga aquele chocolatinho, a pessoa... Daiane vai assistir esse episódio. Ela já assistiu as pregações que eu faço. Então já tá assim. bom, já tá acostumado, né? Aí o que acontece? Você joga o molinete, ela pega o chocolatinho, ela volta calminha. Às vezes ela tá latindo, braba, nervosa, ela come o chocolate e fala, ai amorzinho, pode vir. Então agora você imagina que o crack, quando você fuma uma pedra de crack, é como se você pegasse aquela barra do atacadão, né, aquela barra de chocolate 5 quilos, colocasse na cabeça da pessoa e martelasse pra dentro. Ou seja, martela, vai, come tudo essa barra de chocolate de uma vez. Então, ou seja, você imagina se uma barrinha de chocolate já acalma uma mulher nervosa TPM, que às vezes o negócio é tenso. Uma quantidade dessa. Você imagina uma quantidade 300, 400 vezes maior que isso. Então é isso que o crack faz, sensações. Você chegou a usar crack também? Não cheguei no crack. Parou na cocaína? Parei na cocaína. Mas a cocaína, o crack, tem derivativos da cocaína, né? Porque eles são os estimulantes, né? Então as drogas estimulantes, elas fazem isso.
ela te dá uma sobrecarga enorme de prazer. Então ela te dá uma sobrecarga enorme de prazer. E aí a pessoa fala, cara, que é isso? Ela sente assim, meu Deus, ela pula, ela estrala o olho, ela fica assim totalmente acelerada, né? No caso do crack. Só que dura, em média, 7 minutos. Depois dos 7 minutos, o cérebro dela recebeu tanta coisa, ele trabalhou tanto, que ele cansa. E daí a pessoa entra numa depressão. Então é por isso que a pessoa ela fica continuamente usando, porque ela não quer ficar na depressão, Sim. ela não quer ficar triste. É por isso que eles se escondem. Exatamente. Porque assim, já presenciou cenas, né? Exato. Da pessoa, o cara, quem tem experiência fala, é crack. Porque tá ali meio com medo, meio triste, meio escondido, meio não querendo conversa. Tem a ver com isso, então. Com certeza, porque assim, é uma sobrecarga tão grande que a droga, ela, vamos dizer assim, ela falsifica, né? O trabalho correto do nosso sistema nervoso central. Então, o que ele faz? Ele, cara, ele dá uma sobrecarga que você nunca teve. Sendo com água, com café, Essa com depressão chocolate. seria da falta que já tá fazendo depois dos 7 minutos ou não? Também, mas por causa do quê? Por causa o cérebro, você sabe, né? A sobrecarga. É como se estivesse muito cansado mesmo. Exatamente. O atleta, ele cansa fisicamente falando. Tá. Né? Mas você que, por exemplo, eu trabalho parado, sentado. O cara que trabalha sentado, trabalha com o cérebro, tem dias que você chega e você tá arrebentado. Como se tivesse corrido quilômetros. Você tá arrebentado. Por quê? Porque o teu cérebro, enquanto você tá trabalhando, ele tá gastando energia, ele consome muita energia. Então o efeito pós-crack tá ligado ao cansaço também. Exatamente. Mental mesmo. Exato. Caramba. E aí... Cara, você falou aí que você chegou a fazer a leitura chapado, né? Chapadão. Teve mais alguma doideira assim que você aprontou, cara? Cara, Ou algum cúmulo que você chegou? Porque Sim, eu imagino que deve ter várias histórias, né, cara? Tem muitas, misericórdia. Mas assim, vamos lá, eu vendi várias coisas pra usar droga, né? Então eu vendi, tinha notebook, vendi, tinha som no carro, vendi, tinha moto, vendi, tinha um monte de coisa, eu fui torrando tudo que tinha, fui pegando empréstimos que tinha pra usar droga. E chegou um ponto que eu falei, cara, esse negócio não tá dando certo, não tá dando conta o salário, não tá dando conta. E aí a gente fez o quê? Eu peguei um empréstimo, peguei droga numa boca e falei, vou vender pros conhecidos. Então, ou seja, eu cheguei a traficar também. Né? Então, eu cheguei a traficar. Então, pra quem que eu traficava? Para as pessoas conhecidas. Mas para você traficar, tem uma questão que é bem interessante. Você tem que estar onde para você traficar, para você conseguir vender a droga? Você tem que estar nas festas. E para você estar nas festas e vendendo droga, você tem que estar fornecendo bebidas. Você tem que entrar nas festas, às vezes. Você tem que ir numa festa, não, vou numa balada. Você tem que entrar na balada, você tem que pagar a entrada. Então, às vezes, você tá pagando bebida, tá na balada, tá pagando. E o pior de tudo, o cara que é o verdadeiro traficante, ele não usa droga. Porque o cara que é traficante e usa droga, ele vai fumar todo o estoque dele, ele vai cheirar todo o estoque dele. Mas você era um que usava. Eu era um que usava. E aí vem onde que não deu certo. Quebrou a empresa. Quebrou a banca. Então, caramba. assim, vamos lá, imagina o seguinte. O cara que usa droga, ele é assim, ele não pode ficar com dinheiro, porque o dinheiro, ele vai pra droga. Se o cara ficar com dinheiro, ele vai torrar. E eu peguei esse empréstimo, pegamos essa droga e fizemos o triplo do que a gente investiu. Fizemos o triplo, ou seja, dá dinheiro. Só que a questão mas agora a gente precisa usar droga. E agora o que a gente faz? Daí você gastava o dinheiro. Então, ou seja, o dinheiro que eu investi, o dinheiro do empréstimo, vamos dizer assim, que a gente fez para fazer dinheiro, eu gastei o dinheiro que eu ganhei e o dinheiro do empréstimo também. Eu fiquei sem nada e com a conta para pagar ainda. Então, ou seja, isso claro, o cara que é o traficante, de verdade mesmo, ele não usa droga. Porque se ele usar droga, ele acaba consumindo o estoque dele. Então ele às vezes, acaba não tendo controle do negócio. Então ali pra mim ficou bem claro isso. Falou assim, cara, se eu passar com dinheiro na mão, tira esse dinheiro da minha mão. Se eu passar com dinheiro na conta na mão, não vai passar essa noite. E isso aconteceu muitas vezes. Eu fiz vários empréstimos que eu tava com dinheiro à noite. E aí eu falava, cara, era pra ter pago a conta hoje de tarde, não deu. E eu passava com esse dinheiro à noite. Chegava no outro dia, não tinha dinheiro pra pagar a conta. Então, você tinha uma situação de que se tivesse dinheiro, na hora errada ali, vamos dizer assim, já era. Exatamente, exatamente. Então, assim, e aí o que acontece? Isso não deu certo. Aí o que a gente acaba fazendo? Acaba fazendo o crediário, né? Crediário na boca, né? Então, Começou a ficar mais difícil. Começou a ficar mais difícil. Então, ou seja, você pegava lá, não, depois eu te acerto, depois eu te pago. E eu acho que assim,
esse é um dos pontos altos, vamos dizer assim, que a gente chegou, assim, que foi um ponto que, cara, é você ser um criminoso, né? De fato, você é ser um criminoso. Então, chegou a esse ponto. E também, claro, fora você estar na sua família, mas você não viver com a sua família. Porque eu morava ali, vamos dizer, a 2 quadras da casa do meu avô e eu passei 2 anos sem ir lá. Caramba. 2 anos. Então, ou seja, quem aí não tem saudade do vozinho, às vezes que, né, faleceu, da avó, e eu passei 2 anos sem ir visitar eles. Então, por quê? Porque eu falava, hoje eu vou lá. Aí os caras falavam, estamos com uma boa aqui. Ia atrás da droga. Tudo era mais importante, vamos dizer assim, né? Então, teve várias histórias, né, nesse meio do caminho aí. Mas eu acho que o momento assim que foi mais difícil para mim foi esse. Foi momentos em que eu me deparava com, cara, tô quebrado, preciso da droga, porque eu não consigo ficar sem ela mais. E eu não tinha o que fazer. Então, eu tinha que arrumar amigo, tinha que prestar, vender coisas. Às vezes, né, pegava assim, tipo... enrolava a mãe, falava, eu tenho que pagar aquela conta, me empresta. Nunca mais voltava. Então, me empresta. Pegava de um, pegava de outro. E as pessoas ao redor participando disso, sofrendo com isso também. Chega um momento que você começa a dar despesa para quem tá ao seu redor. Com certeza. E você ainda estava trabalhando na aeronáutica. Tava trabalhando ainda, infelizmente. Caramba, que coisa, hein? Exatamente. Mas, cara, qual foi o ponto de virada? Então aí, o que aconteceu, né? Foi lá em 2010, né? Tinha um amigo meu que... Cara, a gente sempre tava junto, né? Então, eu e ele falamos assim, cara, nós temos que parar com isso, cara. Nós estamos com as contas muito pesadas e estamos usando demais. Vamos parar? Aí ele falou assim, fechou então, vamos parar. Dia 31 de dezembro de 2009, isso foi. Foi rapidinho assim? Ele falou assim, 31 de dezembro de 2009. Daí eu falei, então fechou, beleza, então vamos parar, só tererê agora. Então, combinado, batemos assim. Falou, não, mas hoje vamos arrebentar a boca do balão. Amanhã a gente começa, 2010. A despedida. 2010 a gente começa, agora 2009 vamos arrebentar. Então, naquele dia, cara, eu... Assim, e claro, né, no meio do caminho, até esqueci de comentar, mas no meio do caminho, quando a gente usava cocaína, às vezes fumava maconha também, sabe? Enfim, misturava um pouco disso. Então, fumava maconha, cheirava um pó, bebia, tudo junto, sabe? Certo. E aí, nessa data, a gente falou, vamos parar. Eu falei, show de bola, vamos parar. Então, fechou, combinado, é nóis e tal, beleza. Só que teve um problema nisso tudo. A gente falou, vamos parar, e a gente continuou andando com a mesma galerinha. Ambiente de novo. Aí passou o primeiro dia, os caras, ó, de vocês tá pronta lá. Não, a gente parou, não sei o que e tal. Desculpa, eu atropelando os assuntos. No dia 31 de dezembro de 2009, eu acordei, na virada para 2010, eu acordei na esquina de casa, basicamente, no barranco. De tão bêbado e drogado que eu tava, eu simplesmente nem lembrava o que tinha acontecido, não sabia o que tinha bebido, mas... arrebentei a boca do balão. Então foi assim, pra destruir mesmo, pra acabar, né? Então eu acordei no barranco mesmo. De fato, eu dormi na rua, dormi no relento mesmo. E aí eu lembro que começou dia 1º, a gente foi lá junto com a galerinha. Não, o de vocês está pronto lá. Não, a gente parou e tal, não sei o quê. Sai fora, rapaz, capaz, né? E aí a gente falou, não, a gente parou mesmo, cara. Parou mesmo e tal. E aí, beleza. Aí foi passando ali uns dias, uma semana... E os caras, você está pronto lá de novo. E nós, não, a gente parou. Uma garrafona de 5 litros de tererê, nós já tava azedo de tanto tererê de limão que nós bebíamos. Passou um mês, a gente aguentou firme. Passou 2 meses, já tava começando a olhar pro narguile, pra fumar um narguilinho, né? Sim. Tal, não sei o quê. 2 meses e meio já tava fumando narguile. Aí com 3 meses ali já tava fumando um cigarrinho também. Rapaz... Aí foi ali na Páscoa de 2010. Na Páscoa de 2010. Ali um pouquinho antes ali da Páscoa. Eu lembro que daí eu teve um dia, uma manhã, que eu cheguei em casa. E depois de sexta virada, sábado virada. E aí eu cheguei de manhã no domingo porque eu precisava ir trabalhar. Às 7 horas da manhã eu cheguei às 6. E eu lembro que eu bati na porta e a minha mãe abriu. E ela tava rezando. Tava com o terço na mão rezando. Ou seja, ela estava quantas noites sem dormir, né? Isso era várias noites que ela estava lá acordada, me esperando. Né? Dormindo mal, não dormindo, preocupada, né? Eu fingindo que não usava droga e eles fazendo de conta que
que eu não usava, que não sabia de nada, porque é pior se eu ter certeza disso, é pior, então eu não vou mexer. Deixa ele lá. E ela rezando, né? Minha mãe sempre rezando, e eu cheguei nesse domingo de manhã, e eu abri a porta, ela falou assim, depois desse sexta, sábado, eu cheguei domingo de manhã, e aí a primeira pergunta que ela faz pra mim, ela falou assim, filho, tudo bem? Você tá com fome? Aí essa, assim, rasgou, sabe? Sim. Tipo, depois de eu maltratar tanto, de eu judiar tanto deles, anos, né? De eu roubar deles, falar a verdade, roubar, porque pegava dinheiro, sabe? Mentia, tanta mentira, tanta coisa, manipular de todas as formas, porque se tem uma coisa que o dependente químico é bom, é manipular, todos eles manipulam muito, né? E naquele momento, ela falou assim, você tá com fome, depois de 2 noites sem me ver, 2 dias inteiros, 2 noites sem me ver, e eu só usando droga, e nem aí pra eles, pra nada. E ela me perguntava se eu tava com fome. Uau. Aí ali, cara, deu aquele toque. E eu fui pro ponto de ônibus e tinha uma época que deu aquelas modinhas daqueles radinhos, que era só rádio, aquele trocinho esquisitinho, feio, de 5. Ponhava um foninho e começou a tocar uma música que eu chorei no ponto de ônibus. Noites Traiçoeiras. Lembro muito bem. Noites Traiçoeiras. E aí, cara, ali eu chorei, cara. Desabei chorar mesmo e tal. E aí eu falei assim, meu Deus, cara, depois de tanta sacanagem, tanta maldade que eu fiz com ela, ela me pergunta se eu tá com fome, cara. Eu não mereço isso, cara. Caramba. Não mereço. Eu pensava assim, cara, ela não merece isso, né? E aí eu falei assim, cara, eu rezei nesse momento, eu falei assim, Deus, eu tentei sozinho. Eu falei assim, eu tentei sozinho porque eu já tinha voltado a usar droga, né? Eu falei assim, eu tentei sozinho, mas eu já tô voltando a usar droga e eu preciso de ajuda. Me ajuda. Eu falei assim, me ajuda porque preciso de uma luz. Eu falei, né? Preciso de uma luz. E aí ali, naquele momento, naquela manhã, eu rezei, né? Pedindo a luz, né? Me ajuda, Deus. Se você realmente existe aí, me dá uma força, né? Me ajuda. E aí, beleza. Aí passou e eu usando droga, né? Conheci uma outra galerinha mais forte ainda, trazia às vezes carro de Santa Catarina. Né? Ainda assim você continuava. Os caras traziam carro, vendia que carro, daí não pagava as coisas, e vendia só pra colocar na boca de droga, trocava, levava o carro inteiro e trocava por droga. E aí, lá na Páscoa de 2010, eles trocaram uma moto, né, em droga. E aí a gente foi pra boca, né, vamos dizer assim, a boca, pra usar droga lá. E aí, cara, ali foi a quinta-feira, né, que era feriado, é tudo feriado, né, na Páscoa, né. Quinta-feira santa, feriado. Sexta-feira, feriado. Sábado, feriado. Domingo, feriado. Então, E aí, o que aconteceu? A gente já tinha voltado a usar, já não tinha conseguido aguentar, porque o pessoal ia fazendo as propagandas e nós estávamos ali inseridos no meio da galera. Cara, que vocês estão... para que vocês não vão usar, não sei o quê. Então, deu ali 3 meses a gente conseguiu parar sozinho. Mas em 3 meses já tinha voltado na narguilé, já começou e já voltou com tudo. E aí, ali em 2010, naquela Páscoa, a gente foi quinta-feira usando droga. E aí vai, cocaína, fumando, jogando carta e vai sem comer nada. Filho, você não vai vir pra casa pra comer? Não, já tô indo. Eu tava aí umas quase 2 quadras de casa. Já tô indo. E aí, beleza. Quando eu ia sair na porta, o pessoal falava assim, não, só mais uma. E eu voltava. Aí, beleza. Passou a noite de quinta-feira, chegou a sexta-feira santa, passou o dia inteiro. Você não vai vir comer, você não vai vir almoçar, não vai vir tomar café. Não, já tô indo. Chegava na porta. Mais uma. Só mais uma. E eu voltava, só mais uma. E aí, chegou o sábado, mesma coisa. Onde você tá, pelo amor de Deus? O que tá acontecendo? Me explica. Não, já tô indo, tô aqui nos pés jogando baralho, não sei o que, tal, não sei o que. Já comeram? Não, já comemos, não tinha comido nada, né? Só na droga. E bebida, e droga, cigarro. Sério que dispensa a alimentação, assim, pelo vício, ou não tem fome? Não tem fome. Não tem fome. Não é só porque, eu prefiro não comer. Não, nem sente fome. Não sente fome. Ela tipo assim, ela estimula, ela vai estimulando a você a estar de pé, a estar acelerado, né? Porque um dos efeitos da cocaína, ela é você ficar acelerado. O cérebro praticamente anula a fome. Exatamente, você se sente poderoso, né? Você acha que você é poderosão, você acha que consegue qualquer coisa. Tá, mas enfim, você tava chegando, passou esse final de semana, o que aconteceu? Aí, beleza, chegou no domingo,
né? No domingo aí veio a tal da luz que eu pedi a Deus, né? E essa é a luz que ilumina a minha vida, né? Que é um daqueles pontos, assim, que marcam a história da gente, né? E essa luz foi a luz do camburão, né? A luz da polícia. Eu sempre falo que é a luz da polícia. Então a luz a polícia chegou. Você pediu uma luz pra Deus. Eu pedi uma luz. E Deus mandou uma lanterna na mão do policial do camburão. Exatamente. E aí chegaram lá, cara. A droga que tinha lá dava pra pegar todos por tráfico. Aí, nós tínhamos usado 4 dias. A droga que tinha lá, sobrando ainda, dava pra pegar todo mundo. É só de rachar ali, dividir, dava pra pegar todo mundo por tráfico. Todo mundo. Falaram assim, vamos pegar todo mundo por tráfico? Vamos. Dava pra pegar todo mundo. Só rachar a droga entre todo mundo. E aí? Rapaz, naquela hora ali, eu vou te falar. Eu falei assim, naquela hora foi o ponto de virada. Ali foi o ponto de virada. Por quê? Porque, é que nem você falou, a consciência que a gente tem é desse tamanho. A consciência que eu tinha do buraco que eu tava era desse tamanho aqui. Pra mim, eu parava a hora que eu queria, eu não tava fazendo nada demais. Mas quando aquilo aconteceu, eu percebi que, cara, que desgraça que eu fiz com a minha vida. Que desgraça que eu fiz. Olha a desgraça de vida que eu tô vivendo e eu não quero mais isso pra mim. E aí, naquele momento, eu falei, Deus, eu não quero mais isso pra mim. Né? Por quê? Porque, pensa, eu ia ser preso, né, lá na caserna, no quartel. E quando eu saísse de lá, eu ia ter que ficar aqui. Então, o que aconteceu? Conversa vai, conversa vem. Os caras, né, pressão psicológica. Um desses caras, ele era conhecido, sabe? Ele era conhecido do pessoal, né? E tal, lá de algum lanche, alguma coisa lá, ele conhecia a galera. Falou, cara, eu quero ajudar vocês, mas vocês precisam me ajudar. Enfim, no final das contas, eles foram e, né, cara, vocês têm que ajudar, levaram a gente pra delegacia. Não, vocês têm que ajudar. Quem que vai querer entregar traficante pra ser morto depois? Tá doido. Então ninguém, né? Ninguém vai entregar de onde que veio. A droga caiu, né? Eles falavam assim, a droga caiu do céu, veio no paraquedas. Era isso, né? A princípio, a teoria inicial era essa. E aí o que acontece? Daí eles pegaram e deram umas boas chamadas de atenção, vamos dizer assim, né? Sim. Ou seja, e aí... Com amor e carinho. Com amor e carinho. E as meninas não aguentaram e falaram. Falaram assim, não, eu sei, eu vou falar. Porque não aguentaram a pressão e tal, enfim. E aí, só que não adianta. Eles falaram assim, sabe aqueles caras lá? Foi eles que entregou vocês, né? Então, eles foram lá, estouraram a boca, acharam maconha lá na boca e tal. E aí, cara, você imagina. Os policiais, pra eles, é um serviço que eles fazem, dedurar outras pessoas que são dedo duro. Sim. Então, vocês falam assim, aqueles caras lá deduraram vocês. Aqueles caras pegam e vão em cima de nós. E aí, mano? E aí, naquele momento ali, né? Eu pegava meu carro e eu não conseguia ficar parado. Eu não conseguia ficar em um lugar, porque eu tinha medo dos caras chegar e me matar. Ou se eu estivesse em casa, deles chegarem e matarem minha família. Então o que eu fazia? Eu pegava o carro, enchia o tanque e ficava rodando. Ficava rodando semáforo, mas eu não paro em semáforo nem a pau. Então eu ficava rodando. E o que aconteceu? A gente pegou e... Depois ali no meio da semana, um pouquinho depois, numa dessas andanças, eu parei na catedral. Parei na catedral, tava tendo um último dia do cerco de Jericó na catedral. Tá. E aí, cara, inexplicavelmente, naquele dia, ponto de virada, eu falei, Deus, eu não quero mais isso pra mim. Tá. E naquela quarta-feira, quando eu parei ali no cerco de Jericó, o cara contou a minha história, sabe? Eu tava ali e o cara falou assim, você tava aí, tal, cara, você tava na droga, você tava nesse aqui. O cara falou a minha história, exatamente. Revelou você Revelou eu lá. E aí eu lembro até hoje que a moça veio me chamar, porque eu tava embaixo do banco na catedral ali, e eu tava chorando ali, embaixo do banco, chorando, e ela veio e falou, moça, a gente precisa fechar a catedral, já acabou tudo. Já era 10, lá vai pedrada à noite, e eu tava ali chorando e travado ali, sabe? Ai, desculpa, eu peguei e fui. E comecei a rodar de novo com medo dos caras me pegarem. Mas o que aconteceu? Aí surgiu, daí, né, eu senti que alguma coisa mexeu comigo, eu senti algo sobrenatural. Algo fora de mim, né? Aí você teve um toque de Deus mesmo. Um toque de Deus. Tá. E aí, um anjo, né? Um anjo, meu primo Cassiano, ele me convidou pra fazer um retiro. Só que daí, né? Eu falei assim pra ele, cara, eu sei que eu quero mudar de vida, né? Mas ir pra um retiro acho que é meio apelativo, né? Não, é demais pra mim, Demais né? pra Imagina, mim, né? Eu, né? Ó a consciência de novo, né? De novo, eu falei assim, cara, eu em retiro, né? E eu falei pra ele que não iria. Né? Eu não iria. Eu falei, cara, eu falei assim, vou ver. Eu falei, vou ver.
Só que pra mim eu já tava decidido que eu não iria. Aí chegou no sábado do retiro, eu usei droga na noite, né, na sexta-feira. E aí eu cheguei umas 4 horas da manhã, mas tava acelerado de droga. E chegou no sábado de manhã, eu acordei exatamente na hora do retiro e eu não conseguia dormir, cara. Não conseguia dormir. Vou ter que ir nesse negócio. Eu falei, cara, tô achando que é um chamado pra ir nesse... Eu liguei pro meu amigo, pra esse meu amigo, né, que a gente tinha parado junto e tinha voltado junto. Falei, cara, vamos fazer aquele retiro? Ele falou assim, sei lá, piá. Eu falei assim, não, vamos lá, se tiver podre a gente sai fora. Falei assim, né? E aí fomos fazer o resgate-me lá nos dias 16 e 17 de abril de 2010. Uau. E ali eu comecei a minha caminhada, cara. Ali eu encontrei histórias, vamos dizer assim, que mostravam pra mim que era possível eu conseguir, mesmo eu achando naquele momento que recuperar a confiança da minha família, porque quando eles descobriram que eu tava na delegacia, foi um momento que pra eles não queriam aceitar, né? É aquele momento que assim, não, ele não faz nada, ele fala pra nós que não faz nada. E então vamos acreditar nisso. E naquele momento, quando eles ligaram lá e falaram assim, os Noia estão aqui sim. Né? Então, isso foi um baque pra eles, sabe? Foi uma dor muito grande. Você perdeu a confiança deles. E eu lembro até hoje que foi muito tempo pra conseguir olhar no olho deles, sabe? Uau. Porque aquele cara que é o cara animado, o cara da galera, o cara que todo mundo gosta de estar junto, já não era tanto assim, né? Principalmente na família, ali na casa. Era aquele cara assim, ixi, qualquer hora vai pra droga de novo, qualquer hora vai nos decepcionar de novo, né? Então, esse olhar no olho, esse conversar de verdade, foi bem assim, difícil, sabe? E por muito tempo a gente ficou assim, sabe? Nesse climão, assim, negócio difícil. E ali no retiro, cara, abriu meus olhos, por quê? Porque teve histórias muito parecidas, né? Sim. Como o Mário, que é um cara muito inspirador, né? Um cara tá em Camorão hoje, mas é um cara muito inspirador pra mim. Então ele contou a história dele lá, e ele, né, lá de São Paulo, dos morros, do tráfico, não sei o quê, e mostrou pra mim que né, hoje ele é empreendedor também, hoje ele é empresário e tudo. Então uma pessoa muito inspiradora, e que mostrou pra mim que era possível. Ou seja, se ele conseguiu, eu também consigo. Cara, deixa eu te perguntar. Você trocou o ambiente. Você começou a conviver com o pessoal daí. Exatamente. Ou não? Porque, ó, antes você disse que o ambiente, né? Você encontrou pertencimento. Exatamente. Faz sentido isso? Faz sentido. Você achou um lugar para se socializar, que é o que você já tinha dito aqui no começo. Você provavelmente recuperou aí a confiança da mãe e tudo mais. A vida foi fluindo. Tá, mas me diz uma coisa, cara. Essa virada de chave, ela doeu também para acontecer, mesmo estando em ambiente novo? Ou só o fato de trocar isso aqui já facilita? Como é que é? Então, foi assim, né? Quando eu fiz o retiro, ele, assim... primeira coisa, o retiro... tem muita gente que é retireiro, que a gente chama, né? O cara que é retireiro... ele, com frequência, os comportamentos dele acabam recaindo. Ele acaba sendo aquele cara mornão. Fazer de novo. Aquele cara mornão, porque ele tem que estar fazendo o retiro para manter a chama acesa, né? O cara que ele decide, de fato, ele decide, se torna autorresponsável, né? Que você sempre fala muito, eu tenho um livro lá da autorresponsabilidade, fala muito sobre isso. O cara que ele fala assim, cara, eu consigo, né? Eu consigo me entregar ao que Deus quer de mim e dar o meu melhor. Pode ser que ele não seja o suficiente para X pessoa, Y pessoa. Mas se isso aqui ser o suficiente para Deus, já basta. Entendi. Então, quando eu decidi me entregar a essa vontade, ou seja, cara, eu estava pertencendo a um grupo que fazia coisas que eu percebi que não eram boas. Por quê? Cara, eu fiquei 4 anos, depois que eu parei de usar droga, para pagar todas as dívidas. Isso porque eu peguei um acerto da firma que eu saí. 4 anos, depois que eu parei de usar droga, eu consegui pagar todas as dívidas que eu tinha de droga. Era bastante não, hein? Então, ou seja, além de tudo que já foi consumido, tudo que foi destruído pela droga, além da saúde, que é destruída pela droga, além da família, que sofre e é corroída pela droga, ainda teve esse rombo financeiro, vamos dizer assim. E claro, sem falar que eu tinha começado a faculdade, você acha que eu voltei pra faculdade? Não, então parei de estudar, parei de fazer tudo. Era só droga. Ou seja, doeu a mudança. É aí que eu quero chegar. Não é porque você tá no novo ambiente, então é só isso aqui. Não tem fórmula mágica. O
O ônus vai vir. Vai vir. O peso vai vir igual. Você citou a autorresponsabilidade, que é um negócio muito importante, que é assumir o teu lugar, o teu papel e saber que você plantou, você tá colhendo e tem que... Ok. Cara, o que foi mais difícil? Um dos mais difíceis, as coisas mais difíceis foram isso que você falou do ambiente. Então, dói. Por quê? Tinha muitos amigos meus, cara, assim, aqueles caras assim que, sabe, dava vontade de toda hora estar apertando, que era aqueles caras parceiro mesmo. Que às vezes, nesse mundo, nesse pertencimento, tem pessoas que são boas, vamos dizer assim, que não são pessoas viciadas, drogadas. São aquelas pessoas que têm uma alma boa, um coração bom. Mas que estão no meio daquela galera que às vezes tem as tendências. Então eram pessoas que você gostava muito. Exatamente. Então isso doeu. Isso foi uma das coisas mais difíceis, cara? Mais difícil. Ligava pra mim e falava assim, desculpa a palavra, né? Cadê você, seu filho de uma... né? Seu filho de uma pip, né? Ele falou assim, cadê você? Vem aqui, a carne tá assando, não sei o quê, a cerveja tá gelada, não sei o quê. E isso era com frequência, tá? No quartel, o que eu ouvia? Eu falava assim, isso aí passa. Então assim, eu era muito desacreditado. Por quê? Porque era eu que tava fazendo os fervos pra ir pro caminho errado. E quando eu falei que queria viver o caminho certo, eu tinha que aguentar muita coisa. Cara, eu até legal você dizer isso. Eu tava mexendo no celular aqui justamente por isso, ó. Isso aqui eu aprendi com o Dunga da Canção Nova, lá, amigão nosso. Primeira coisa, você vira alvo de zombação. Zombação, essa palavra. Passou por isso ou não? Exatamente, isso Segunda mesmo. coisa, contestação. A galera começa a falar, não é por aí, é demais. Depois vem o quê? Um respeito. Eles falam, pelo menos ele não desiste. Exatamente. Né? Depois vem a consideração. Eles falam, tá diferente mesmo, tem que considerar. E depois você vira autoridade. Autoridade. Eu lembro, cara, que quando eu e a Kelly namorávamos, um dia eu tava trabalhando numa empresa e o pessoal foi pra uma confraternização e tinha que alugar um quarto. E os casais iam pra um quarto. Eu falei, vê 2 pra mim, por favor. Ué, mas por que 2? Vocês estão brigados? Eu falei, não, nós vivemos a castidade. A gente vai ter relação só depois que casar. Desse evento, toda aquela zombação, toda aquela coisa e tudo mais e tal. Cara, eu aguentei firme. Eu falei, não, é isso aí mesmo e tal. Os caras duvidaram. Por fim duvidaram, entende? Mas o que acontece? Chega um momento que as mesmas pessoas que viveram esse processo aqui, de zombar, contestar, respeitar, considerar, para depois virar autoridade, infelizmente ou felizmente, são as que pedem ajuda pra gente. Exato. São as que depois falam, viu, me ajuda no meu casamento, tô com dúvida, não sei o quê, não sei o quê. Então, ou seja, quem aguenta a pressão do não, quem aguenta a pressão de se colocar num tempo novo, quem aguenta a pressão de dizer, de realmente cortar na raiz, não ser retireiro, igual você falou, né, que tá sempre voltando, lá na frente a conta fecha, né? Exatamente, é o posicionar-se, né? Cara, me fala, essa conta fechada, né? Esse depois, porque já fazem anos, cara. Fazem anos. Já são 13 anos? 13 anos já. Cara, o que você tem colhido? Exatamente. O que o pessoal às vezes não entende hoje eu tenho colhido muitos frutos. Isso. As pessoas, os caras, se eu fosse dar sim pra tudo, que nós estávamos conversando antes, né? Do sim e do não, né? Se eu fosse dar sim pra tudo, eu estava pregando todos os dias. Ou seja, você já é autoridade. E já sou autoridade nessa questão. Tá. Então, ou seja, se eu fosse dar sim para todas as pregações, estaria pregando todo dia, todo fim de semana. Tava pregando até em espanhol já lá no Paraguai, que os irmãos queriam me colocar todo jeito pra pregar. Já preguei lá em Santa Rita, né? Legal. Em Santa Rita várias vezes, porque lá em português, lá tem muito brasileiro. Mas já queria, não, vamos pregar Cidade Leste, tem que ser em espanhol e tal, vamos lá pra Assunção e tal. Você fala espanhol bem? Falo bem, só que não tanto a parte espiritual, né? Isso que eu preciso aprender mais. Entendi. Porque o espanhol de negócios, do dia a dia, eu sei falar. Mas o espanhol para um retiro, para pregação, é um pouco diferente. Então, um fruto, você é autoridade. As pessoas te procuram. Autoridade. Quais outros frutos você colhe? Deve ter fruto no casamento, deve ter fruto na família, deve ter... Cara, quais são os frutos depois de passar por uma jornada dessa e botar pressão e falar, cara, eu vou mudar. E os caras tirando sarro e você aguentar a pressão. E os caras falando e você aguentando pressão. Cara, o que você tá colhendo hoje, velho? Hoje, assim, né? Eu acho que... eu, às vezes... você até falava numa das lives, né? Falava assim, por muitos momentos eu me peguei pensando assim, eu não mereço tanto que Deus me dá. Sabe? Às vezes eu falava assim, eu não mereço tanto que Deus me dá. Por quê? Porque a gente se tornou tanta referência
na fraternidade que muitas pessoas que talvez viram a gente como referência na fraternidade. E eu e a Daiane gostamos de viajar, viajamos o mundo, graças a Deus. Eu nunca imaginei pisar na terra onde Jesus pisou. Uau. Então, quando eu estava lá, eu falava, é um sonho, não pode ser verdade. Mas aí, então, as pessoas começaram a se inspirar em nós para viajar. Tem muitas pessoas que se inspiram, hoje pedem ajuda, estão com a gente e tem tal. Tem essa história aí, né? Você começou a viajar um monte, Uhum. entendeu? E não foi viajar para pregar. Isso. Porque assim, a tendência é, não, ele livrou-se das drogas, tem a fraternidade, que tem várias casas no lugar do mundo, então ele tá dizendo pra nós que ele viaja porque ele vai pregar. Não, ele começou a viajar do bolso dele, da grana dele, porque ele deu um jeito de aprender a viajar. E daí o que os caras acharam? Que eu tava traficando. Voltou, olha lá, ó, voltou. E não é, porque um dos frutos também foi vocês aprenderem a lidar com as finanças, aprender a lidar com a vida, ou seja, é algo que você colhe também. Exatamente. Virou inspiração de viagem. Exatamente. Então assim, o que acontece? Primeira coisa que me chamou lá em 2010 mesmo, né? Uma coisa que eu precisava na minha vida era estudar. Quando eu sentei, simplesmente brotou do nada, eu tava sentindo que eu tava assim, cara, eu tô participando, eu tô aqui fazendo teatro, né? Mas parece que de noite, no dia de semana, quando não tinha alguma coisa pra fazer, que eu não tava trabalhando, parece que faltava alguma coisa ainda, sabe? E quando eu sentei naquela cadeira do CEP, que o curso assim já tinha fechado as vagas, tinha tudo pra dar errado, e Deus proveu, porque eu tava rezando, pedindo em oração sempre isso, pedindo inspiração do Espírito, né? E quando eu sentei naquela cadeira do CEP, assim, que eu olhei pra aquela cadeira, deu aquele arrepio, sabe? Aquele arrepio que fala, caramba, isso aqui faltava pra mim. Uhum. Eu sentei naquela cadeira do CEP de manhã, fazia o curso de eletrônica de manhã, né? E aí, cara, eu fiz o curso técnico de eletrônica. No outro semestre eu comecei a fazer informática no Instituto Federal, ou seja, olha a minha rotina. Troquei o ambiente, né? Troca de ambiente. Perfeito. Então eu troquei o dormir, que eu dormia naquele momento da manhã, às vezes quando eu não tava trabalhando, dormia de manhã, de noite, né, ia pra fraternidade, alguma coisa assim, mas antes na droga, o que eu fazia? Dormia, eu ia usar droga. Tá. Então eu troquei o ambiente por estudar. Então eu fazia eletrônica de manhã, e no outro semestre, ali em 2011, ali, eu comecei a fazer técnico de informática lá no Instituto Federal. Então eu fazia eletrônica de manhã, ia pro quartel à tarde, e de noite eu ia pro Instituto Federal. Caramba. E eu fazia academia das 11 da meia-noite. Então, você precisou ocupar a sua mente. Ocupar a mente. Esse é um termo muito importante. Então, o cara que ele usa droga, uma das etapas mais difíceis é a ressocialização, que a gente fala. Então, a ressocialização, ela primeiro, tem essa quebra de aguentar o baque, ou seja, aguentar tirar sarro, aguentar as pessoas falarem, não, você é aquele cara que tá usando droga com a gente aqui, aguentar isso, aguentar a pressão. E a ressocialização é o cara confiar que ele ainda pode voltar a ter os sonhos dele, realizar os sonhos dele, ele consegue. Cara, você tocou num negócio interessante, cara, porque essa ressocialização fez você voltar a sonhar. E hoje você é um cara multi coisas aí. Quais sonhos você já tá realizando, meu irmão? Que isso aí, pra quem tá assistindo, faz muito sentido. Ó, nós estamos falando só de um cara que se livrou das drogas, com todo respeito aos nossos irmãos pregadores, mas que virou um pregador. Não, essa é uma das coisas. Então você ajuda dependentes, você prega e tal. Você já viajou vários lugares do mundo. Já contou quantos, não? Já deu 11 países já. Caramba, e não foi, detalhe, não foi pela igreja, não. Foi porque você deu um jeito. Exatamente. Legal, bacana. Cara, o que mais você tá fazendo de bom? Então, e a gente, com isso de estudo, né? Então, isso é uma coisa que eu tinha primeiro, era um sonho, né? O estudo te inspirou daí. Exatamente, eu queria ter a faculdade, eu queria fazer faculdade, era um dos sonhos. Né? Então, eu parei por causa da droga, vamos dizer assim. Então eu voltei, fiz eletrônica, porque eu não tinha condições financeiras naquele momento, tinha que ser de graça, né? Então, e a gente tem muita coisa de graça, é só a pessoa querer. Sim, né? sim. O Instituto Federal, lá no Floresta, na época era lá no Caicão, lá, não tinha estrutura. Então eu fiz lá o curso, top demais. Me formei nos dois e quando eu terminei, eu falei, eu vou fazer faculdade agora. E eu fui pra Univel. De novo? Fiz a faculdade, né, na Univel.
A Daiane foi a minha professora na faculdade, até uma curiosidade. Ela foi minha professora de uma das matérias na faculdade. Casei com a professora. E o povo queria o gabarito das provas. Então, ela foi minha professora e eu terminei a faculdade, fiz a pós-graduação, né? Que era uma coisa que eu nem sonhava fazer. Cara, você não parou. Eu não parei. Cara, isso também é terapêutico? Faz sentido isso? Preciso encher a cabeça e não parar, isso é positivo. Exatamente. E o que isso influenciou, né? Influenciou que eu tinha um sonho de exercer cargo de liderança. Eu sonhava em inspirar outras pessoas. Inspirar numa pregação, você consegue inspirar também. Sim. Inspirar você tá lá numa pastoral que você está fazendo, você consegue inspirar na comunidade, né? Tá. Com os amigos, com a família, porque querendo ou não, que nem você falou, levou soco, levou tempo, mas chegou um tempo em que a família já queria estar próxima. Quando as orações do almoço de domingo na casa da avó. Quem que é a pessoa que vai fazer a oração? O Diego. Mas o Diego não era essa pessoa que fazia oração na época da droga. Uhum. Mas se tornou essa referência de oração. Certo. Né? E daí você foi inspirar no nível profissional também? No nível profissional. Então, inspiração com a família, inspiração profissional. Virou inspiração na família, virou inspiração na liderança, na empresa. Caramba. Exatamente. Então, um cargo de liderança era um sonho meu, né? Era um dos meus objetivos, vamos dizer assim, né? E eu consegui. São frutos que você está colhendo. Exatamente. Então, são frutos que a gente vai colhendo. E hoje, assim, poder, às vezes, ouvir a pessoa, cara, com o apoio que você dá, com os caminhos que você dá, com, né, você estar junto com a pessoa, levando ela, você vê ela obtendo os resultados, vê a pessoa crescendo, né, cara, é realizado o sonho. Ali tá, Diego realizou o sonho, Diego realizou o sonho. Então é uma alegria muito grande, né, a gente conseguir inspirar essa pessoa de alguma forma a ser uma pessoa melhor. Caramba, que legal. Então acho que você tem uma coisa assim que em tudo hoje eu tento fazer, né, é inspirar as pessoas a ser melhores do que elas são hoje. Que é isso que eu tento fazer também no YouTube, né? No Popô Decolou, é a gente tentar fazer pessoas... Tá, mas eu tenho um sonho de viajar. Ah, mas eu não posso, inclusive, eu não consigo. Inclusive, divulgo o canal aí, galera. Atenção. Atenção. A gente tem um canal no YouTube que é o Poupou Decolou, de poupar e decolar, né? Então, Poupou, decolou. Quem poupa, decola. Decola financeiramente... E também decola viajando, não é isso, né? Exatamente. Então, isso aí é só pra mostrar que você não tá traficando, né? Exatamente, é isso aí. É lavagem de dinheiro. Exatamente. Caramba, meu irmão, caramba. Mas é isso, cara. Então, assim, o que acontece? Popô Decolou, como que começou, né? Porque a gente fez várias viagens e quando a gente foi pra Terra Santa, foi pra Cancún, no México, foi pra Turquia, foi pra Grécia, o povo falou, cara, tráfico, certeza isso aí. Isso é tráfico. O cara tá trabalhando a salário lá na empresa e ela também, como assim? Aí eu tenho que dar os créditos aqui à minha esposa, porque na parte financeira, a minha família, querendo ou não, foi sempre um pouquinho menos disciplinada financeiramente. A minha família parte de, né, meu pai e minha mãe, né? E a parte dela é mais... A minha esposa, se der um pouquinho de sal pra ela, atravessa o lago municipal ali com o sal intacto, né? Então, e aí, hoje, pra você ter uma ideia, como que o casamento é bacana, esse é outro fruto, tá? Eu tinha essa tendência, vamos dizer assim, né? Se eu for olhar pro ambiente, a ser desorganizado. Quando eu casei com ela, hoje quem controla as finanças, quem cuida dos investimentos, do dinheiro sou eu. Quem paga as contas, quem faz tudo sou eu. Então, ou seja, eu hoje sou mais cuidadoso, vamos dizer assim, com as finanças do que ela. Já aprendi muita coisa com ela. Caramba, você superou ela. Estudei muita coisa também para aprender e hoje eu faço investimentos. A gente fala no canal Popô Decolou sobre isso também, né? E qual que foi o objetivo do Popô Decolou? Foi quando a gente voltou da Grécia, o povo falou assim, não, estão traficando. E aí a gente falou assim, cara, vamos ensinar então, porque a galera já buscava a gente para perguntar de viagem. Por que não inspirar mais pessoas ainda? Então vamos abranger isso, vamos dar uma abrangência maior. Criamos o Popô Decolou e aí falamos assim, então vamos lá, vamos falar sobre como economizar nas viagens, como economizar no dia a dia, como se organizar, tudo é priorização. E a gente foi falando, fizemos vários vídeos já sobre, vamos agora voltar esse mês e estar fazendo mais um vídeo lá, né, já. Até nas lives, né, da manhã das 6h30 foi que a gente conseguiu a inspiração para voltar a fazer mais um vídeo ali. E hoje teve uma notícia do YouTube bem bacana aqui, ó, eles diminuíram a régua para monetização. Que legal. Hoje teve essa notícia. Que legal. Do YouTube, bem bacana. Então o que acontece? E aí, tá, mas cara, todo mundo tá procurando vocês para saber de viagem. Aí chegou um momento... A esposa estava trabalhando na empresa, eu também e tal. Ela falou assim, cara,
mas será que eu volto a trabalhar? E a criança, como é que fica? Vai ficar abandonada em casa? Vai ir pra escolinha, ficar o dia inteiro? Como é que funciona? Aí a gente pensou, cara, tanta gente procura a gente de viagem, de graça, a gente ajuda as pessoas de graça. Por que não monetizar isso de alguma forma, né? Aí nasce outra empresa. Aí nasceu a empresa, que é a franquia que a gente abriu da Clube Turismo. Caramba, nós estamos falando de um cara, tá? Que era o Noia, que era pra ter sido, não, poderia ter sido assassinado pela polícia ou por qualquer outra coisa, infelizmente isso acontece, não estamos aqui julgando nenhum lado nem o outro. Poderia ter virado traficante, poderia, enfim, olha quanta coisa. Até tentou ser traficante, né? Mas enfim, agora é o seguinte, o cara é palestrante, o cara já viajou 11 países, eu já fui ali em Santa Teresa, serve ou não? Não, o cara é líder da fraternidade, tem uma empresa de turismo, tem o Popol Decolou, que não deixa de ser uma empresa, mas você ainda é líder em outro negócio. Exatamente. Eu trabalho quando eu entrei na Seta Digital, né? A empresa tinha ali os seus 60 colaboradores, mais ou menos. 40 colaboradores, eu acho. Tá. E a empresa foi crescendo. Nunca parou de crescer, né? Então, e até tudo a gente, por isso tem que confiar muito em Deus, né? Porque essa empresa, eu tinha 3 empresas que eu tinha mandado currículo quando eu tava saindo da outra empresa. Uma das empresas era para eu me vingar do patrão, porque o sentimento ainda do homem velho tava pensando assim, não, aquele patrão não foi bom, vou me vingar do patrão velho e vou entrar nessa empresa aqui, que era concorrente. Faliu. E a outra empresa era a Oi, também tá à beira da falência, né? E aí, logo depois eles demitiram 500 pessoas, todos os últimos 500 que tinham entrado eles demitiram, então eu tinha entrado nessa leva de demissão. E a empresa a Seta Digital que eu entrei era a minha última opção e eu nem tava dando muita bola pra ela. E eu entrei nela por quê? Porque em oração eu rezei muito e Deus me tocou no coração pra entrar lá. E bem no fim foi a empresa que você realizou teu sonho de ser líder. De ser líder. E hoje a empresa foi comprada pela Lynx, né? A Lynx foi comprada pela Stone e se for olhar o conglomerado que eu participo hoje são 15 mil colaboradores. Meu Deus. Multinacional, tem capital aberto na Nasdaq, né? Então... Uau. Gigantesca. Mas hoje a gente trabalha com um ramo de calçadista, né? Que hoje a gente cuida das empresas de calçados da região, do Brasil. Hoje, a Lynx, como um todo, ela detém 43% do varejo brasileiro. Então, 43% do varejo são os nossos sistemas que estão lá rodando. 43% Isso. Do varejo brasileiro da Lynx. Exatamente. Rapaz. Gente, o que eu quero trazer aqui para você que está assistindo, você que está ouvindo é o seguinte: quem é ousado para fazer o mal pode ser ousado para fazer o bem. Quem tinha aí todas essas oportunidades e que fizeram ele em busca do pertencimento, dessa sede de ser alguém e se transformar nesse cara que era dependente da droga, dependente do álcool. Agora o que acontece? Cara, é muita coisa, meu irmão. É muita coisa. E aqui, por que não citar a Bíblia que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exato. Caramba. Caramba. E nem começou. Nem começou, é só o começo. Tem muito mais coisa por vir. Tem ou não é? Muito mais coisa. Cara, a gente podia fazer um podcast só pra falar de viagem. Com certeza. Porque você deve saber altos caminhos que as pessoas não conhecem, né? Com certeza. Caminhos de encontrar mais barato, de cotar, de como locar, de como... Não é? Com certeza, com Caramba, eu já fui cliente, viu? Já viajei, entendeu? Também com vocês. Meu irmão, daria pra gente falar muito aqui, mas acredito que só a tua história em si já é uma inspiração. Mas existem passos para quem quer sair desse buraco. Você poderia resumir para nós? Qual o primeiro passo? Talvez alguém que está assistindo, talvez não esteja na cocaína, na maconha, mas está em algum vício. Exato. Ou talvez esteja até no crack. Eu não sei onde nós estamos chegando com esse vídeo, com esse áudio. Cara, qual que é o começo? Porque é o seguinte, você estava ali, cara, e onde você veio parar? E nós estamos falando de um cara que só começou, que tem saúde para arrebentar, para criar mais um monte de coisa ainda, entendeu? Quem sabe você não vai ter o teu próprio conglomerado, igual você falou aí da empresa que você trabalha. Mas, cara, qual que é o primeiro passo? Como é que é o passo a passo para sair desse negócio? É assim, o primeiro passo, né, até tem os narcóticos, né, que fala que existem os 12 passos, né? Não vou falar todos os passos aqui, mas acho que eu vou falar, assim, os que acho que são, assim, vitais, sabe? Primeira coisa, eu precisei admitir.
Ok. Esse é o primeiro passo e é o passo que eu precisei. Que é aumentar o nível de consciência, né? Exato. Você falou hoje na live de manhã sobre isso, né? Você falou assim do DISC, do relatório e tudo Você foi mais. se conhecer e tal. Conhecimento. É entender a lambança que eu tô vivendo. Por quê? Quem não entende, a pessoa que está no pertencimento, o grupo que ela está pertencendo naquele momento, se são pessoas medíocres, né? Se estão vivendo na droga, então eu tô na média dessa galera. Eu vou viver na droga também. Se eu tô vivendo uma galera bêbada, que gasta todo o seu dinheiro em bebida, eu vou beber também. Né? Então, a bebida não é droga. E eu já ouvi muito falar disso. Né? E a bebida é droga sim. Né? E, inclusive, é uma das que mais maltratam as famílias brasileiras. Quantas pessoas não têm as feridas pelos pais bêbados? Né? Quantas pessoas não batem carro, não se acidentam, morrem por causa da bebida. Então, a primeira coisa é essa consciência. A consciência. Tá, e daí, mano? Pô, tô ruim aqui, tô na pior. E agora? O que eu faço? Aí vem um outro ponto, que até eu ouvi o podcast da Jéssica, né? Que vocês fizeram com a Jéssica. E ele fala muito disso, de pedir ajuda, né? Hoje na Fraternidade a gente não cobra absolutamente nada do tratamento pro dependente químico. Então, o dependente químico, o portão é aberto. Quem quiser ir embora, vai. Mas, ou seja, a pessoa que chega ali, ela já chega com alguns filtros. A primeira coisa que eu pergunto para quem fala assim, eu quero sair da droga. A pessoa, ou vem o pai, geralmente vem o pai, o irmão, alguém pedir, né? Eu falo assim, ele quer? Ele quer sair da droga? Porque se a pessoa entendeu que ela está num lamaçal, se ela entendeu que ela está num buraco, aí ela pede ajuda. Então, ou seja, essa é a primeira pergunta. Porque às vezes o pai e a mãe tá pedindo pra gente ir lá intervir na pessoa. Só que, infelizmente, eu falo que eu já fui em boca, já fui tentar buscar depois de muito tempo, depois de me sentir preparado e ir com ajuda, né? Ir com reforço, porque sozinho, o cara saiu da droga hoje, vou amanhã na boca. Pronto, não dá. Já caiu e ficou lá. Só que você percebeu, então, que a pessoa tem que querer. Ela tem que querer. Então, ela tem que pedir ajuda. Beleza, pedir ajuda. Eu tenho humildade, eu quero ajuda. E aí? Aí a pessoa tem que ter, no Narcóticos Anônimos ele fala sobre o poder superior. E se entregar a um poder superior. No nosso caso, nós não temos dúvidas que é o nosso Deus poderoso, Jesus, que pode fazer acontecer. Okay. Se entregar a esse poder superior e pedir que ele, e confiar que ele pode fazer algo novo e que ele pode nos ajudar. Consciência, pedir ajuda, confiar em Deus. E aí? E aí existe a máxima que a gente fala da dependência química, do tratamento em si, né? O tratamento como um todo. Evitar pessoas, lugares e situações. Que é o que a gente falou sobre o ambiente, né? Ambiente, cara, ambiente. Ambiente. Então, ou seja, vamos lá. Na Terra Santa, quando você entra em Jerusalém, você entrou lá na cidade de Jerusalém, o ônibus para, existe um lugarzinho que tem aquele domo, sabe? Aquele domo dourado que sempre aparece nas fotos. Sim. Parece aquela mesquita. E aí, ali você tira uma foto e você faz um brinde pela entrada na cidade de Jerusalém. Legal. Aí eu te pergunto, tem uma taçazinha de madeira desse tamanho assim que eles dão assim. Então, eu bebi aquilo lá. Eu bebi aquela tacinha desse tamanho assim, né? Então, eu perdi minha sobriedade por aquilo? Não, porque era um momento único na minha vida. Quem sabe quando eu vou voltar pra Terra Santa, talvez. Talvez eu vou voltar. Mas ali era um brinde, depois de muitos anos que eu tava lutando pela minha sobriedade, batalhando pela entrada na Terra Santa, que eu nunca imaginei nos meus sonhos, porque os meus sonhos, quando a gente tá na droga, tá nessas coisas, nossos sonhos, eles são pequenos. Certo. Eu sonhava em ter o carro com DVD, o carro com uma rodona, com um turbo e um nitro, banco de couro. Era isso que eu sonhava ter. O nosso diretor de imagens aqui, ele acabou de comprar um carro que tem uma tela desse tamanho assim, cara. Eu falei, vamos transmitir o podcast do carro dele. Então, era o sonho teu, era ter uma telona também. Exatamente. Então, assim, e pior que hoje, se for avaliar, né, o carro que eu estou hoje tem um multimídia, que é o DVD, tem banco de couro, é um carrão. Só que era só aquilo que você pensava. Mas o que eu pensava era só ter isso, né? E eu não tinha sonhos. Então, quando eu comecei com essas viagens, foram coisas que eu nunca imaginei passar. Cara, você tomou o cálicezinho lá. Isso não quer dizer que... Exato. Okay. Então, por exemplo, né? Então, esse caso ali era um caso de eu deixar de fazer aquele brinde na Terra Santa. Né? Imagina, então evitar pessoas, lugares e situações. Será que naquele momento, a entrada triunfal da Terra Santa que eles falam, né? Que eles falam, eu deixar de viver aquele momento,
né? Pensando assim, não, eu tenho que totalmente evitar. Nesse caso, eu não evitei. Por quê? Porque eu estava entre pessoas de Deus, Então, pessoas que estavam buscando. O ambiente é tão poderoso que Exato. mesmo você tendo acesso à substância química, Exato. aquele ambiente vai te proteger. Exatamente. Olha que legal isso, cara. Depois do ambiente, tem mais um passo? Vamos colocar 5 aí, né? Daria pra falar 12, mas vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4. Tem mais um, além do ambiente, cara. Todo no ambiente. E agora, velho? Daí assim, tem vários importantes, mas eu acho que assim, um deles é assim, a gente, pra você conhecer, você vai ter que estudar, se conhecer e tudo mais, foi o que a gente falou, você tem que admitir. Depois que você está preparado, vamos lá, é bem importante isso, tá? Porque é aquela coisa que eu falei, se você sair hoje daqui, parei de usar droga, e amanhã eu for pra boca, tem grande chance de eu recair. Então, estou preparado. Eu estive preparado para pedir perdão para minha família, porque existe um dos passos do narcótico que é a reparação, né? Se não for causar mais prejuízos, você faça a reparação. Então, depois de um ano mais ou menos, que eu sentei a minha família, falei assim, família, tudo bem? Como é que vocês estão? Preciso falar uma coisa bem importante com vocês hoje. Lembra quando, antes de acontecer toda aquela situação, que eu falava que eu tava lá naquele lugar? Então, eu não tava lá. Eu tava aqui usando droga. Lembra quando eu falava aquele dinheiro que eu ia pegar pra fazer esqui? Então, eu não tava lá. Eu tava usando droga com esse dinheiro. Então, eu peço perdão pra vocês por tudo que eu fiz de mal. Eu peço perdão porque eu fui um mentiroso. Eu peço perdão porque eu fiz vocês chorarem. Eu fiz, assim, vocês passarem vergonha. Autorresponsabilidade total. Isso. Então, se chama de reparação. Reparação. E depois que você faz essa reparação, é você ajudar outras pessoas. Porque tem momentos da vida, vamos lá. O cara fez todos esses passos, o cara tá bem, o cara tá legal, tá num trabalho bom, tá estudando e tudo mais. Mas o cara fala, e aí? E agora? E agora? O que eu faço? Parece que tá faltando ainda alguma coisa. Eu já estudei, eu já aprendi, eu já vivi. Então essa contribuição, esse transbordo, isso aí também te ajuda. Exatamente. Porque daí, primeiro, existe... Eu não sei nem como explicar isso, mas... Existe aquele, às vezes você tá num momento que você fala assim, cara, não tá nada dando certo. Tá tudo errado na minha vida. Porque às vezes as coisas, claro, os desafios vêm todo dia. E você fala, não tá nada dando certo, tá tudo torto. Parece que eu tô na igreja, parece que as coisas estão entortando, né? E aí quando você vai, nós íamos pra uma pastoral de rua da vida, que você ouvia as histórias daquele filho ali na rua, que falava, que foi expulso daqui, que teve isso, que foi... O cara era empresário e teve um golpe do sócio, não sei o quê, e o cara tá lá na rua, agora você tá levando sopa pro cara, e o cara conta a história de drogadição da família, que perdeu o filho, que foi morto, que não sei o quê. Você fala, o que eu tô reclamando da minha vida? Entendeu? Então eu não sei explicar o conceito disso, mas... quando você... Não existe história pior. A minha história... Cara, usou cocaína só esse cara. Não matou ninguém esse cara. Tá louco. Entendeu? Cara, eu conheci gente que matou muitas pessoas. Entendeu? E hoje tá ajudando outras pessoas. Então existem... Cada uma das pessoas que estão assistindo a gente agora, com certeza tem uns que tem histórias muito mais macabras. Sim. Muito mais cabeludas que a minha. Né? E eu não importa a história da pessoa, mas o que importa é a gente com o nosso testemunho. Muitas vezes eu fui pregar, por exemplo, lá em Recife, né? Eu fui pregar lá em Recife, lá no Ibura, que eles falam. É a favela de Recife. Fui na favelona de Recife. Cheguei lá nessa favelona e, cara, eu falava assim, cara, mas eu tô numa favela, em Recife, numa cidade grande. Eu, aqui de Cascavel, no Paraná. Mas o que é a minha história, cara? Pra vir pregar numa favela numa cidade grande? Não faz sentido. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas. Por quê? Porque é a minha história que precisava ser ouvida naquele momento. Teve outras pessoas que passaram por lá? Com certeza. Tem pessoas que matam e tal, não sei o que as vezes as pessoas vão ser tocadas por aquilo. Sim. Mas às vezes a gente tem essa tendência de achar que, cara, eu não consigo ajudar ninguém, cara, porque eu não sou ninguém, eu não tenho nada. E muito pelo contrário. Pra eu estar aqui hoje com você, precisei passar por muita coisa. E pra passar por tudo isso, foi necessário todos esses passos. Certo. Mas principalmente, né? Principalmente, ajudar outras pessoas. Caramba, eu aprendi muito agora pelo que você está falando, porque é o seguinte, às vezes nós... eu já passei por isso também, venho trabalhando isso em mim também. Achamos que o nosso resultado é pequeno demais. E esquecemos que atrás de nós tem pessoas com menos resultado, ou às vezes até considerando que elas não têm resultado nenhum também.
Então, não é se comparar olhando pra cima nem pra baixo. Se comparar é ruim de qualquer forma. Mas é entender que cada um tem seu lugar, né? Isso é poderoso, né? Olha só, consciência, pedir ajuda, confiar no poder superior, ou seja, se conectar com Deus, trocar de ambiente, reparar o que você fez. Isso aqui é interessante. É com perdão, talvez é pagando, é ajudando, mas é ok. Reparar e contribuir com os outros. Contribuir. Que legal. Cara, isso aqui dá um post. A galera podia fazer um post sobre isso, ó. 5 passos para uma mudança verdadeira. Toma consciência, pede ajuda, conecta com Deus, troca o ambiente, repara o dano e ajuda outras pessoas. Uau. Exatamente. E o vício, ele é isso aí, né? O vício aqui meu foi cocaína, bebida, cigarro, né? O cigarro foi um dos mais demorados, assim, pra eu conseguir realmente falar, cara, esse aqui não tá mais me afetando. Por quê? Porque o cigarro tá em todo lugar, né? A bebida também, mas o cigarro tá mais ainda. Qualquer lugar, no dia, a pessoa trabalhando começa a fumar. Então você passa, você sente aquele cheiro de longe. E aí aquilo é complicado, sabe? Então o cigarro, ele é muito delicado pra parar. Sim. Mas essa pergunta que a gente faz, ela é muito importante. Você quer, né? Então a pessoa tem que estar decidida. Então ela tem que entender que ela tem esse poder, tem essa força para mudar. E ela vai ter esses elementos que vão contribuir com ela. Mas ela tem que estar decidida. Não é eu que tenho que decidir, não é o Jefferson que vai pegar alguém e vai falar assim, você tá decidido. Não é assim. Então a pessoa que tem que decidir, tomar consciência, né? Entender que ela fez danos a outras pessoas e reparar esses danos, se não for causar mais danos, né? Então acho que isso contribui, né, num todo assim, para que a pessoa consiga se curar dos vícios dela. Caramba, que legal. Meu irmão, obrigado, viu? Foi enriquecedor, tenho certeza que vai fazer diferença para muita gente. Você que está assistindo a gente, não esqueça de deixar comentário, de compartilhar com mais pessoas. Me encontra lá nas redes sociais, @JeffersonDeLima. No Instagram tem um underlinezinho que eu vou tirar aquele negócio, mas é o que tinha disponível. Ok, como é que encontra você nas redes sociais? Aliás, você tem vários projetos aí, como é que encontra você? Vai lá. Isso, então assim, @PoupouDecolou ali no Instagram. No YouTube é Poupou Decolou, né? Você vai encontrar lá também. E há também a agência de turismo, né? Que é a que a esposa responde lá no Instagram, @clubeturismo.roden, RHODEN. É isso aí, hein? De um cara que fazia leitura na missa sob efeito de cocaína, chapado, cheirado, para um cara que tem múltiplos negócios, viaja o mundo, palestra, ajuda muita gente. Caramba, o que você está esperando para tomar rumo? O que você que está me assistindo está esperando? Para de se comparar, olha para tua história e vamos lá, tá os passos aqui, ó. Toma consciência, pede ajuda, conecta com Deus. Novo ambiente, que é pessoas, situações e lugares e começa a ajudar os outros. Não espera. Ei, essa história que você vai ajudar quando você tiver dinheiro, tá errado, mano. Você não vai ajudar quando tiver dinheiro. Vai ajudar quando você tiver moral não sei aonde, autoridade. Não vai acontecer. Eu vou ajudar quando a minha situação estiver melhor. Se liga, a tua situação já tá melhor do que a de muita gente. Então esse é o nosso recado aqui, né? Vamos se mexer, é ou não é? Com certeza. Não existe nenhuma conversa que a gente não tenha algo para aprender. Uau. Não existe ninguém que a gente encontre que a gente não vai se sentir, cara, eu aprendi algo novo, né? Então acho que cada um que tá assistindo aí, com certeza, com o que viveu até hoje, mas a minha história é bobinha. Não é bobinha, mas não. Sempre tem alguém precisando ouvir ela. Já começou a vencer lá né? Exatamente. Já começou a vencer na barriga da mãe. Cara, obrigado por tudo, viu? Tamo junto. Galera, segue lá, Poupou Decolou nas redes sociais, Roden Turismo, todo mundo. Me segue lá e vamos conversando. Obrigado por tudo, meu irmão. Valeu, meu irmão. É nóis. Obrigado. Tamo junto e até o próximo episódio.